eu sou Letícia Fernandes, sou violoncelista, natural de Luiz Gomes. Acho que dá para reconhecer que eu estou na minha casa, né, na igreja daqui de Luiz Gomes, na paróquia Senhora Santana, e hoje venho apresentar essa live para vocês, patrocinada pelo governo federal, pela lei Aldir Blanc. Quero agradecer a Secult, a prefeitura, em nome da pessoa de Mariana, da prefeita Mariana. Quero agradecer também a pessoa do Padre Victor, que foi quem cedeu todo esse espaço. Obrigada, Padre. A live de hoje, ela tem como tema música sacra para violoncelo e também inclui música brasileira, né? Vocês vão ver depois o porquê. Então, foi um trabalho muito inovador, não só no sentido de Bach ter composto peças solo, assim, para cello significativas. Ela foi importante em vários aspectos, musicalmente falando. E eu deduzi que seria muito importante gravar isso aqui na igreja de Santana, aos pés de Senhora Santana, e falar um pouco também sobre a religiosidade da terra, que é algo tão característico do interior, né? E sobre a fé do povo, no geral. Agora eu queria falar um pouquinho sobre Bach, que foi um compositor alemão, né? Então, ele nasceu em 1685, há muito tempo atrás. Ele foi um compositor do período barroco, certo? Que existe o barroco, o clássico, depois o período romântico e por aí vai, né? Isso para todas as artes. Então, Bach, ele foi considerado o pai da música, na verdade. Ele compunha as peças assim, de tal forma que elas se complementavam, sabe? Por exemplo, com a melodia que vocês vão ver daqui a pouco, o prelúdio da primeira suíte, se você colocasse uma outra música, por exemplo, a Ave Maria, casava direitinho, porque as peças de Bach eram todas interligadas, era característico dele. Então, Bach, a família de Bach, na verdade, era cristã, luterana, tanto o pai como a mãe vinham de famílias luteranas. Então, naquele tempo, quase todos os artistas compunham para a glória de Deus, né? Não existia isso de compor só por compor, ou compor para as universidades. Geralmente eles compunham para as cortes, para os príncipes, né? Mas também existe essa grande produção de música sacra. Era uma época em que o povo tinha um pouco mais de fé, se vivia o cristianismo bem mais vivo do que hoje. Então a família de Bach é protestante e aí ele dedica boa parte da sua obra para a música de igreja, né? Então ele vem de uma família de músicos, é chamada dinastia Bach, né? De onde o pai dele vem, que foi uma família em que existiram várias gerações de músicos. Bach foi só um deles. Então existiram muitos bons músicos. Então, falando um pouco sobre a vida dele, Bach, ele teve uma vida difícil, né? Houveram episódios em que ele caminhou cerca de 300 quilômetros a pé só para ouvir um organista, né? E claro, não é igual a hoje, né? Que você liga o celular e assiste uma live, assiste uma pessoa tocando lá da Alemanha, da Rússia, do Polo Norte. Não, naquele tempo, se a pessoa queria ouvir música, ela precisava realmente ou viajar ou precisava morar em um grande centro em que ocorresse muita coisa, né? Que tivesse muita produção cultural. Então, Bach andou 300 quilômetros só para ouvir um organista tocando, né? Então, bom, ele nasce na Alemanha, ele fica órfão cedo, os pais morrem quando ele tem aproximadamente 9 anos de idade, e aí ele vai ser criado pelo irmão, né? A formação dele vai ter continuidade com o irmão, que também vivia uma vida modesta, mas aí ele começa a se desenvolver, muda de cidade, começa a viver em ambientes mais promissores, musicalmente falando, e ali ele vai aprendendo como que
por osmose, vai aprender seu ofício. E ele, em vida, ele era tido como uma pessoa extremamente talentosa, mas não como um dos grandes compositores, né? Então, pouco a pouco, o talento dele vai sendo reconhecido. Depois da morte dos pais, né, ele se mudou para uma cidade chamada Lüneburg. Eu acho que é assim que fala, é alemão. Não sei a pronúncia certa. E lá ele começa a ter contato com música de outras culturas, por exemplo, francesa, que daqui a pouco vocês vão ver a relação da música francesa com Bach, né? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre as suítes de Bach. Ele constantemente mudava de cidade e chegou a uma cidade chamada Kolten. Os alemães que me perdoem, porque essa pronúncia não está correta. É nessa cidade, na verdade, ele recebia um bom salário, né? Era a corte do príncipe Leopold. Foi aí que ele compôs suas suítes. Não era seu trabalho principal, compor para as igrejas. Ele começou a se dedicar à música instrumental. E aí foi nesse tempo em que provavelmente ele compôs as suítes para violoncelo. Então não se sabe a data correta, né? Até hoje a gente não descobriu, mas provavelmente ele compôs entre 1717 a 1723. Mas também há a possibilidade de mais tarde ele ter voltado às suítes de novo e ter refeito alguma coisa. Isso a gente também não sabe. Ele tem contato com muitos músicos bons nessa corte, né? O príncipe era altamente amante da música e aí contratava músicos bons, e eu acho que por isso ele se sentiu inspirado para fazer essas suítes, né? Compor essas suítes. Então, sobre a suíte, o que é a suíte? A suíte é um conjunto de danças, não é assim, uma música para dançar, não é? Foi uma tendência que migrou da dança para a música. Então, o que é que a suíte tem? Tem os ritmos de músicas vigentes da época, né? Algumas características rítmicas, o tempo, e aí a suíte se tornou formal. Então, os compositores sempre compunham a mesma sequência, sempre a mesma sequência, certo? Então, a suíte é composta, né? A sequência é a seguinte: é composta pelo prelúdio, que é como uma introdução, uma apresentação da peça, embora seja longa, né? Então, ela combina virtuosismo e liberdade de interpretação. Então, Allemande, que é o segundo movimento, é um movimento um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais lento. Pelo nome já se nota que Allemande vem das tradições alemãs, uma das danças mais populares na época barroca, né? Pra gente é outro contexto, mas para eles era uma dança super popular. O terceiro movimento da suíte é o Chorale, vem do francês, né? Chorale. Então, do francês, vem do courir e do italiano correre. Então, é uma peça um pouquinho mais rápida do que as anteriores, né? Uma peça dançante, mais, como é que posso dizer, saltitante. E era muito, muito comum a alemã em toda a Europa, não só na Alemanha, né? Entre os séculos 17 e 18. O quarto movimento é a Sarabande. Ela é originária da Espanha, né? É uma dança também mais calma, de leve caminhar, certo? Depois a gente tem o Minueto 1 e 2, que é uma das danças mais populares da Europa também na época. Talvez tenha sido a única dança em que era famosa no tempo de Bach, porque essas outras, Chorale, alemã, eram danças de outras épocas, né? Porque Bach gostava assim de viajar no tempo, então ele era muito ligado à tradição. Então ele compunha coisas que eram muito populares há 100 anos, 150 anos atrás. Mas o Minueto 1 e 2 representam uma dança que era contemporânea a ele, certo? E o último movimento, a Jig, é originária das Ilhas Britânicas. É uma dança viva, caracterizada pelos saltos, né? Então, imagine aquele pessoal dançando na sala e pulando
ritmos alegres. Então, essa é a Gi.
Eu queria falar um pouquinho sobre o contexto da época, não vou me estender tanto assim não. Mas, então, em 1723, Bach sente a necessidade de voltar a compor para as igrejas, né? Porque ele antes estava compondo assim, amplamente para a música orquestral na corte do príncipe Leopold, só que agora ele sente essa necessidade de voltar a compor música para a igreja. Então, nesse sentido, ele se muda para Leipzig, esse eu sei pronunciar, é uma cidade, e aí ele passa a viver, na verdade ele passa a trabalhar numa escola chamada Escola Santo Tomás, e, bom, ele passa alguns anos trabalhando, mas ele começa a ter algumas dificuldades, porque naquela época o iluminismo já possuía os corações, né, da Europa, então a música religiosa já não era tão interessante. Então, esses são os últimos anos da vida de Bach, né? Ele morre em 1750. Ele era visto como um compositor retrógrado, porque ele não era um visionário que compunha para a posterioridade. Ele era ligado à tradição, né? Como eu já havia citado. E aí as obras dele começam a desinteressar a sociedade da época, por ter esse cunho religioso e por ele ser ligado à tradição, né? E isso tem a ver com o iluminismo, porque a gente sabe que o iluminismo queria atingir outro patamar, né? De inovação, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a tradição já não era tão interessante assim, principalmente porque o nome de Deus era mais presente, certo? Na tradição, no período barroco. E aí, nessa época, começa a despontar outro período da arte, na história da arte, que é o classicismo, né? E junto com o classicismo, o iluminismo vai emergindo, e depois vem o romantismo, muito tempo depois. Então, esse foi o cenário final da vida de Bach. Ele era conhecido como um músico extremamente inteligente, mas não como hoje. Hoje nós vemos Bach como o pai da música, né? Ele aproveitou todo o conhecimento da tradição. É como se ele juntasse
colocasse ao máximo as técnicas composicionais, e eram obras assim extremamente musicais, né? Então ele foi famoso por fazer essa, como é que eu posso dizer, essa junção. Ele introduziu muita coisa também, como o baixo contínuo, que era o acompanhamento por exemplo, do cello, instrumentos graves, enquanto outros faziam as melodias. Então ele levou assim ao mais alto escalão a técnica polifônica, né? Que era a combinação de várias vozes. Então ele deixou um legado para a música ocidental até hoje. Então, se Bach não tivesse existido, nossa música seria um pouquinho diferente. Por que nossa? Porque embora hoje não se queira reconhecer outras culturas, as culturas indígenas africanas, mas a cultura ocidental, inegavelmente teve uma importância assim, sem tamanho, de modo que se não fosse ela, nada do que a gente conhece hoje, nada existiria. Então, Bach influenciou as outras gerações, né? E ele caiu no esquecimento por um tempo, por uns 200 anos aproximadamente, mas depois foi redescoberto, né? E hoje é venerado. Então, Bach era luterano, então ele compôs muitas cantatas, compôs missas também, compôs uma variedade sem tamanho e para vários instrumentos, não só para cello, mas para violino, cravo, porque naquele tempo não existia piano forte, né? A gente tinha o cravo. Então, a obra dele é muito vasta e quem quiser conhecer, eu acho importante, né? Porque da mesma forma que é importante conhecer, por exemplo, Platão, né? As pessoas que foram a base para a filosofia, para a pintura também. Então, é importante conhecer as pessoas que foram a base para a música, ou a base para a arte, né? Então, com a separação, né, da igreja com a arte, por exemplo, as coisas mudaram drasticamente. Então, a música foi desenvolvendo de uma forma em que ela começou a se distanciar do que seria a tradição, né? E hoje a música clássica contemporânea é totalmente diferente do que se fazia na época de Bach, do que se fazia no período romântico. Ela não tem as regras da tonalidade, né? Como a gente conhece. Então, se desenvolveu o atonalismo, que quebra com todos os paradigmas. Então, eu já falei sobre as suítes de Bach, agora eu quero entrar no contexto das Ave-Marias. Eu pensei em tocar 3 Ave-Marias, né, de diferentes compositores. Com certeza todos vocês conhecem. Então, uma é de um austríaco, outra é de um alemão e o outro é de Luiz Gonzaga. Na verdade, Luiz Gonzaga interpretou, né? Mas outras pessoas fizeram a letra e a melodia. Então, a fé, como é essa vivência da fé para o povo nordestino, né? Eu fico muito contente porque aqui na Terra, algumas pessoas fizeram um estudo assim de uma forma maravilhosa sobre esse tema, sobre a religiosidade. Então, para os Luiz Gomes que quiserem se aprofundar um pouquinho mais, eu também quero me aprofundar depois. Mas, ouvindo as histórias dos nossos pais, todos nós temos histórias para ouvir, né? Nossos pais com certeza contam que a festa de Santana aqui era um evento assim de tamanha proporção que minha mãe fala que quase ninguém ficava em casa. Então, era um povo sofrido, né, que viveu duras secas, sem algumas facilidades que nós temos hoje, por exemplo, cisternas de água, energia, né, luz elétrica. E não havia acompanhamento médico, né, no máximo se tinha um farmacêutico que medicava as pessoas. Não se tinha também acesso à escola, ou as pessoas andavam longas distâncias, quilômetros, para poderem estudar. Então, as pessoas também viviam com a agricultura de subsistência. Então, era um contexto assim, extremamente difícil, né? Muita gente passou fome, não que hoje não passe, né? Mas naquele tempo era bem mais
acontecia bem mais do que hoje, né? E acredito que por isso as pessoas naturalmente eram muito apegadas a Deus, a pessoa de Deus, a pessoa dos santos, de Senhora Santana, né? Tanto é que Luiz Gonzaga tá aí, né? Para comprovar, com tantas músicas em louvor, em súplica principalmente. Meu divino São José, aqui estou em vossos pés, dai-nos chuvas com abundância, meu Jesus de Nazaré. É linda, né, essa música? Então, o contexto era esse, né? E que fé bonita do povo do interior. Até hoje na capital as pessoas falam sobre a beleza da fé que o povo do interior tem, né? Que com tantas crises na igreja, com essa do Estado laico, né? Tantas pessoas perderam a sua fé, mas você percebe que no interior é diferente da capital. Me parece que as pessoas vivenciam a fé assim de uma forma mais verdadeira, mesmo que não tenham um grande conhecimento sobre, por exemplo, teologia, filosofia, mas é uma fé viva, uma fé assim totalmente aberta à providência de Deus, né? Então, eu me lembro da passagem que diz que Deus se mostra aos pequeninos, e é verdade. Muitos têm mais fé, muitas pessoas simples têm mais fé do que as pessoas que estudam teologia, filosofia. Claro, é importante estudar, né? Mas você vê que na simplicidade as pessoas realmente vivenciam essa fé tão bonita. Então, por isso que eu pensei em trazer a música de Luiz Gonzaga, que é interpretada por Luiz Gonzaga, né? Que toca tanto os nossos corações. Quando batem as 6 horas, a hora do anjo, a hora que as pessoas, o sertanejo, esquecia tudo o que tinha à sua volta e rezava pelo menos uma Ave Maria. Então, uma hora sagrada, né? Para o nordestino, especificamente. Então, a outra Ave Maria, né, foi composta por Gounod, que era católico. Ele nasceu em 1818 e tem uma coisa interessante, né? Ouvindo uma peça de Bach, O Cravo Bem Temperado, que se chama, pode parecer engraçado, mas a peça se chama assim. Ele escreveu uma melodia em cima da obra de Bach, né? Como eu já tinha falado, Bach compunha certas coisas que deixavam... Era de tamanha criatividade que deixava margem, né, para escrever melodias, né, por cima. E aí ele compôs essa melodia e aí o que a gente tem? O acompanhamento de um protestante luterano Bach e a melodia de um católico. Então, a Ave Maria, essa Ave Maria de Gounod, que acredito que é a mais famosa que existe, né? Ave, na, 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 tarirururu. Então, é uma peça que teve esses dois compositores, né? A outra Ave Maria foi composta por Franz Schubert. Ele era um austríaco, nasceu em 1828, então, né, bastante tempo atrás, como os outros compositores também, né? O mais recente foi só compositor da Ave Maria sertaneja.
Então, para terminar, eu só gostaria de deixar meu agradecimento de novo, né, à Prefeitura de Luiz Gomes, que tem favorecido, né, os artistas através dessa lei, Aldir Blanc, e é notório, né, o envolvimento das pessoas. Quero agradecer ao secretário de Cultura, Leandro Fernandes, também, que correu atrás disso, para que isso desse certo, né, esses editais viessem para Luiz Gomes. Quero agradecer a Deus, né, que foi quem me criou, que foi quem me deu o violoncelo de presente. E quero agradecer também a pessoa do Padre Vitor, novamente. Obrigada, Padre, por ter cedido todo o espaço. Quero agradecer a Fabiana, que trabalha aqui na igreja sacristã, por toda a disponibilidade e por toda a ajuda.
Quero agradecer a meus pais pelo apoio, quero agradecer a minha prima, que foi de extrema importância, minha prima Paulinha, um beijo. E muito obrigada a vocês também que assistiram até o final, e eu espero que tenha tido relevância para todos. Então, foi um prazer e é isso. Obrigada.